agradecer a confiança do pastor Emílio mais uma vez, e me receber aqui, e de ceder esse espaço para eu falar, né? Para mim é sinal de confiança. Nós vamos ter um tempo juntos, mais de uma terça-feira. Não sei se essa é mais uma ou se essa é mais duas, né? E vamos trabalhar princípio de autoridade. Então eu quero, junto com os irmãos, fazer uma construção desse tema até nós chegarmos ao nosso objetivo. Então hoje, eu estava falando com o Léo aqui antes de nós começarmos, hoje eu vou cavar buraco e vou começar a colocar um concreto, né? Então na próxima terça a gente começa a levantar paredes, depois coloca telhados. Então nós vamos devagar, com calma, mas tentando estabelecer um fundamento sólido, revisando coisas que você já sabe, coisas que você conhece, mas que a gente tem que repassar. Não tem jeito, né? Tem que repassar. Quando nós frequentamos a escola, começamos lá, na minha época chamava Jardim de Infância, hoje eu nem sei como que é isso, né? Aí depois vem ensino fundamental, depois ensino médio, enfim, o curso superior e por aí vai. Tem coisas que lá no ensino fundamental a gente vai rever no ensino médio, algumas que a gente vai usar na faculdade, porque é fundamento. Então o fundamento tem que ser revisado. Não tem como a gente seguir em frente sem revisar fundamento. Então, que o Senhor nos conceda graça, né? A mim para poder compartilhar com você o que nós vamos compartilhar, e a você para receber de Deus, porque eu sou só o tubo de PVC que Deus vai usar aqui nesses dias. Amém? É isso que eu quero ser e nada mais. Amém? Então abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, hoje falar, abra sua Bíblia, é tão diferente, né? E às vezes você pode falar assim, clique na Bíblia, né? E abra Romanos 13. Romanos 13, apenas os 2 primeiros versículos. Esse é o texto base que nós vamos utilizar para esse tempo que vamos passar juntos aqui, tá bom? Vamos ver? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Me permita orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua presença aqui mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine, a Tua unção nos ensine. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que não há necessidade que ninguém nos ensine nada, porque a Tua unção nos ensina. Que seja assim nessa noite, Senhor, que a Tua unção nos conduza por essa vereda estreita, e que nós possamos receber do Teu Espírito, no nosso Espírito, essa semente tremendamente pura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse talvez seja um dos calcanhares de Aquiles no contexto da igreja, no contexto da família, no contexto do trabalho. Porque o princípio de autoridade não é algo que você vive apenas dentro da igreja, mas você vive isso o dia inteiro em qualquer lugar. Mas nós, como servos de Deus, temos, eu não diria obrigação, mas nós temos um dever de observar com mais seriedade esses princípios. Nós temos o dever de não apenas observar, mas de viver esses princípios e de ensiná-los ao mundo. Nós não estamos no mundo para viver o que o mundo vive, do jeito que o mundo vive.
Nós estamos no mundo como agentes de transformação. Nós estamos no mundo como embaixadores. Nós estamos no mundo como eclésia. E vocês devem se lembrar, o pastor Gilson pregou aqui há um pouco tempo, falando sobre a eclésia, aquele pelotão das milícias romanas que saía para conquistar territórios para Roma. Né? Então, nós somos esse pelotão das milícias de Deus, que está na terra para conquistar não só o território, mas os habitantes. Então eu quero que você tenha em mente, sempre que estiver vivendo o Evangelho, tenha em mente que você é um embaixador, que você é eclésia. Você foi enviado a este mundo com um propósito, e o seu propósito no mundo é ensinar o mundo a viver de forma que agrade a Deus. Amém? Então, dentro disso que é a nossa vida, a vida cristã, o princípio de autoridade é um dos calcanhares de Aquiles. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado inicial é independência. E a independência leva à rebeldia. Então, quando Eva e Adão, lá no jardim, pecaram, o pecado que eles cometeram foi independência. Por quê? Se eles, ao invés de darem ouvidos à serpente, tivessem esperado, nós não vamos comer agora não, entendemos que o fruto é bom, não é? Ele é bonito, o sabor parece ser maravilhoso, ele ainda dá conhecimento a quem possui. Então, tá bom, nós estamos gostando do fruto, mas nós vamos conversar com o pai e vamos ver o que ele acha, porque ele falou para a gente que não era para comer. Então, se a Eva e o Adão tivessem voltado a Deus, falaram, Senhor, nós nos encontramos com a serpente hoje, e ela falou que o Senhor é mentiroso. Ela falou que o dia que a gente comer desse fruto, nós vamos ser igual ao Senhor, conhecendo o bem e o mal. E aí, como é que é esse negócio? A serpente está falando a verdade ou o Senhor está falando a verdade? É estranho a gente imaginar esse diálogo, né? Mas isso seria uma forma de depender de Deus, de voltar para Deus e consultar Deus. E isso tem que ser o meu e o seu estilo de vida. Tudo que eu ou você formos fazer deve ser feito sob consulta, porque nós não estamos aqui para viver do nosso jeito. Infelizmente, mesmo no meio cristão evangélico, ainda existem pessoas dizendo que são donas do próprio nariz e que acima delas só avião. Infelizmente, ainda tem no meio cristão evangélico gente pensando, falando e agindo assim. Então, por isso que a palavra de Deus nos manda desenvolver a nossa salvação. Porque no dia que você se entregou a Jesus, Ele te recebeu como filho. Você foi recebido como filho pelo Pai. Naquele momento você foi justificado, naquele momento você foi santificado. Mas agora você precisa viver o processo da santificação, que é o desvencilhar-se do pecado. Isso é um processo. A transformação ocorre de forma processual. E você vai crescendo espiritualmente. Você vai desenvolvendo a sua salvação e vai crescendo espiritualmente. E você vai sendo transformado de glória em glória na mesma imagem dele. Então isso aqui é calcanhar de Aquiles por isso, porque ninguém quer ser submisso a ninguém. Isso não é da sua natureza. Não é porque você é pior que os outros, não. Porque o ser humano, depois de ter pecado no Éden, perdeu essa oportunidade de viver para sempre dependendo de Deus. Então agora ele tem que buscar isso. Para voltar para o jardim, né, pastor? Vai ter que buscar aquilo que era gratuito, Deus já tinha dado. Ele fez outra escolha, então agora tem que buscar viver assim. Mas existe uma coisa liberada por Deus sobre nós chamada graça. Ela estava presente lá no jardim, está presente agora nas nossas vidas. E a graça é o poder que Deus te dá para fazer a vontade dele. Você só vai descobrir o tanto que você não presta o dia que você tentar ser bom. O dia que você começar a se esforçar para ser bom, você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta sujeira em mim. Eu não sabia que era tão ruim assim. E se você for para o espelho da palavra,
e for fazer um trabalho sério, né? Não, eu quero ser bom, então vamos para a palavra que eu quero aprender como é que é esse negócio de ser bom. Você vai descobrir o tanto que você é ruim. Essa tem sido a minha descoberta, irmãos, ao longo de anos, né? Tem sido a minha descoberta. Como que eu sou ruim, como que eu sou mau, como que eu não presto. E quanto mais eu olho no espelho da palavra de Deus, pior fica. Porque eu vou achando outras coisas. Então Deus concede graça, o poder dele, para que eu faça aquilo que agrada a ele, para que eu viva do jeito que ele quer que eu viva. Isso é graça. Amém? Então, voltando para o nosso calcanhar de Aquiles, para nós trabalharmos aqui, eu queria falar com você a respeito de alguns personagens bíblicos, 4 para ser específico. Eu quero tocar nesses nomes, apenas para a gente contextualizar essa vala que nós estamos cavando e onde nós vamos depositar concreto e pedras e depois vamos levantar paredes e ao final queremos ter estabelecido esse princípio de forma bem sólida para que você ande com liberdade na presença do Senhor, seguro, protegido, entendendo que é uma autoridade, né? Entendendo melhor, vamos dizer assim, porque seria presunção da minha parte acreditar que você não sabe, não entende que seja autoridade espiritual, né? Então esses 4 homens são Oséias, que teve o seu nome trocado. E quando Oséias teve o nome dele trocado por Moisés, ele passou a se chamar Josué. Então, depois de Oséias, que é Josué, nós vamos para Gideão, que também teve o nome dele trocado para Jerubaal. Depois nós vamos falar sobre Davi, aliás, sobre Saul e finalmente sobre Davi. Eu não vou mergulhar na vida dessas pessoas, não. Eu só vou pegar algumas coisas da vida dessas pessoas para nós pensarmos um pouco sobre princípios de autoridade, sobre a figura da autoridade, né? Porque há conceitos dentro de nós que nós precisamos desconstruir para construir um conceito puro, bíblico, e sem contaminação daquilo que eu penso, daquilo que o teólogo fulano de tal pensa, daquilo que o filósofo fulano de tal pensa, daquilo que o catedrático fulano de tal pensa. Eu quero eliminar isso para a gente ficar só com a Bíblia. Então, começando pelo nosso amigo Josué. O que nós podemos buscar na palavra de Deus sobre Josué? Josué era filho de um homem chamado Nun. Característica de Josué, e talvez a mais linda de todas, ele era servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Josué também foi um guerreiro. E Josué tinha um comportamento, está descrito lá em Êxodo 33, e versículo 11. Josué não se apartava da tenda. Então eu quero que você segure essas informações aí. Segure essas informações. Elas são muito importantes. Porque nós vamos falar de figura de autoridade antes de chegarmos no que seja o princípio de autoridade. Sobre o segundo nome que eu falei, qual foi mesmo? Gideão foi surpreendido por um ser espiritual, um anjo do Senhor, ou melhor dizendo, o anjo do Senhor. Quando ele foi surpreendido pelo anjo do Senhor, a primeira coisa que assustou Gideão foi a saudação. O Senhor é contigo, homem valente. Agora, qual é o contexto de Gideão? Gideão estava no lagar malhando trigo. Por que ele estava no lagar malhando trigo? Porque nos últimos 7 anos, os midianitas vinham contra Israel para pisar a lavoura. Eles não vinham para comer, para comprar
aquilo tinha sido cultivado, eles iam para pisar. E eles vinham trazendo os animais deles, e todas as pessoas deles, e vinham destruindo a lavoura. Nos últimos 7 anos estava acontecendo isso. Gideão cansou. Então ele falou assim: olha, meu pai, um cara trabalhador, batalhador. Todos os anos meu pai está plantando trigo. E esses midianitas vêm aqui e levam tudo, esmagam tudo, e a gente fica aqui na pior. Esse ano não. Esse ano não. Então vocês estão achando que vão achar o trigo, vão encontrar o trigo lá para eles pisarem, lá nos quintais, onde é lugar de pisar o trigo, lá no eirado, onde é lugar de malhar o trigo? Não vão achar. Eu vou lá para o lagar, lugar de pisar uva e fabricar vinho. Eu vou para lá, e é lá que eu vou malhar o trigo. Não vão achar o nosso trigo esse ano não. Então ele montou essa estratégia, estava praticando isso quando o anjo chega e chama ele homem valente. Aquilo assustou o Gideão, homem valente. Quem é o senhor que está me chamando de homem valente? Você não me conhece não, não sabe quem eu sou não, né? Eu vou te falar quem eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a menor em Israel. Minha família, a menor família da minha tribo. E eu sou o menor dos meus filhos, dos meus irmãos. Mas o comportamento dele era diferente. O terceiro homem foi Saul. Saul era um filho obediente, era diligente e sabia como honrar um profeta. Saul era um filho obediente, era diligente e sabia como honrar um profeta. Por que eu estou falando isso? Está tudo no texto, né? Se você for lendo lá o 1 Samuel, você vai encontrar lá o pai do Saul mandando ele procurar as jumentas. E ele sai para procurar as jumentas e vai para as regiões montanhosas e procura nas regiões montanhosas, atravessa a 2 tribos procurando por essas jumentas, não encontra. Até ele chegar num determinado momento, então o moço dele, que devia ser o escudeiro dele, ou um discípulo dele, ou um empregado do pai dele, vira para ele e fala assim: olha, tem um profeta aqui. A gente podia consultar o profeta e ele ia contar para nós onde estão as jumentas. Aí ele fala assim: mas nós não temos nada, nem pão sobrou dessa caminhada nossa. Como é que nós vamos honrar o profeta? Então o moço diz: não, tem umas moedas de prata aqui, dá para a gente ir lá e conversar com ele, fazer essa consulta. Naquela ocasião o profeta era chamado de vidente. Então ele falou: você disse bem, vamos lá e vamos consultar o profeta. Então ele sabia, ele era obediente, era diligente e sabia honrar o profeta. A diligência dele estava em percorrer qualquer distância que fosse necessária para encontrar as jumentas que o pai mandou procurar. E o último homem é o Davi. Davi era um filho bastardo de Jessé. Davi era filho de Jessé, mas não era filho da esposa de Jessé, que era a mãe do Eliabe e dos outros irmãos de Davi. Como é que você vai descobrir isso na Bíblia? Quando você lê os Salmos, você vai encontrar Davi dizendo que ele foi tirado dos monturos. Sabe o que é o monturo? Monturo é o lixo da casa. Você vai encontrar o Senhor falando a Davi: eu te tirei de trás das malhadas. Por que das malhadas? Porque isso era o restolho do rebanho. Porque a ovelha que era sacrificada não podia ter manchas. Ela tinha que ser limpa, pura, alva. As malhadas não serviam para o sacrifício. Outra
característica que comprova que Davi era bastardo. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir rei sobre Israel, entre os filhos de Jessé, o que acontece lá? Samuel fala com Jessé: prepara um jantar, nós vamos ter um jantar aqui hoje. O Senhor escolheu um rei dentre os seus filhos. Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Por quê? Não, é porque estava cuidando do rebanho. Não é não. É porque o bastardo não se assenta na mesa para comer com o pai. Aí você vai encontrar lá no livro de Levítico uma afirmação dizendo assim: o bastardo não entrará na Assembleia dos Santos, nem a sua 10ª geração. Entendeu? Davi era filho bastardo de Jessé, mas ele tinha outras características, não era só essa não. Ele era um pastor muito dedicado. Por que você acha que o Davi teve uma pontaria tão boa na cabeça do Golias? Ele treinava funda. Enquanto ele estava lá cuidando do rebanho, ele estava treinando funda. Eu posso imaginar o Davi escolhendo uma árvore ali no meio do pasto, onde ele estava com as ovelhas. Então ele pegava uma pedra e rodava aquela funda e atirava e assentava a árvore. Aquela vez com Golias não foi a primeira vez que ele atirou com uma funda. Ele era um pastor dedicado. Outra prova disso é que quando ele vai se apresentar a Saul para confrontar o Golias, ele conta para o Saul que ele matou um urso e um leão e tirou a ovelha da boca deles. Era um pastor dedicado. Outra coisa é que Davi também era um guerreiro. Nós vamos ver isso na história dele lá para frente. Mas o que esses homens, esses 4 homens aqui, têm para nos ensinar sobre figura de autoridade ou sobre princípio de autoridade? E é aqui que eu quero começar a desconstruir algumas coisas que a gente tem na mente. Primeira coisa, nenhum deles era nada. Nenhum deles era ninguém. E geralmente a gente espera que uma figura de autoridade seja alguém importante, né? Deus vai levantar a autoridade, tanto que quando Jessé foi lá, aliás, o Samuel foi na casa do Jessé para ungir o rei, a hora que ele passou, ele viu aquele bipelo daquele homem, e esse aí deve ser o rei. Deus rapidamente repreendeu ele: Samuel, eu não sou como você não. Você está olhando no exterior, eu olho o que está lá dentro. Às vezes a gente tem expectativas sobre as figuras de autoridade. Mas quando olho para a palavra de Deus, irmãos, os homens que foram figura de autoridade, que exerceram a autoridade espiritual, você olhando para eles não acha graça nenhuma neles. Entre eles tinha gente que vivia à custa de mel e gafanhoto. Tinha gente que comia pão, bebia água que o anjo levava, e comia carne quando o urubu levava. Andava vestido de pele de bode, de cabrito. Nenhum deles era nada. A autoridade não está na aparência. Não é aquilo que você olha e de repente você acha: aqui tem autoridade, esse tem autoridade. Não, querido, você pode se enganar muito. Uma outra coisa é que nenhum deles tinha nada. Davi não tinha nada, Josué não tinha nada, Saul não tinha nada, Gideão não tinha nada, nenhum deles tinha nada.
coisa que a gente vê, isso é coisa do contexto nosso atual. A gente vê líderes privilegiando empresários por causa do dinheiro que eles têm e fazem desses empresários pastores, homens que nunca foram vocacionados a nada, daqui a pouco estão pastoreando a igreja. Estão sendo privilegiados porque têm dinheiro. Ocupam funções de autoridade porque têm dinheiro. Nenhum deles tinha nada. Outra característica desses 4 homens: nenhum deles era capacitado. Nenhum deles era capaz de fazer aquilo que eles estavam sendo chamados para fazer. Nenhum deles. Que capacidade o Gideão tinha para vencer os midianitas que durante os últimos 7 anos estavam arrasando com Israel? Que capacidade o Saul tinha para reinar sobre Israel? Quando foram ungir, ele estava escondido no meio da batalha. E o Davi? Um adolescente, ele foi ungido, ele era um adolescente. Põe a mão sobre a sua cabeça, irmão, por favor. Olha por você. Deus, toda Olha, Senhor, desconstrói o que está na minha mente sobre a autoridade. Desconstrói, Pai. Existe uma autoridade que está sobre a minha vida, que é o Senhor que mora. Ninguém pode tirar aquilo que o Senhor colocou, só o Senhor. Então desconstrói essas imagens erradas que eu mesmo construí, a partir daquilo que eu vi, a partir daquilo que eu contemplei, a partir daquilo que eu ouvi. Desconstrói isso, meu Deus, em nome de Jesus. Mas constrói no meu espírito a verdade da Tua palavra, de que eu não preciso ser ninguém, eu não preciso ter nada, eu não preciso ter capacidade alguma para ser investido de autoridade, para ser uma figura de autoridade. Eu preciso apenas que o Senhor diga: faça. No nome de Jesus, Pai, faz de mim uma pessoa ousada. Faz de mim a figura de autoridade que o Senhor quer que seja, no ambiente que o Senhor quer que seja. Seja na igreja, na escola, no trabalho, na família. Em nome de Jesus. Glorifico o Teu nome enquanto eu faço aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos que desmanchar isso dentro de nós, irmãos. Conceitos equivocados. Mas eu quero falar um pouco mais desses homens, só um pouco mais. Todos eles receberam uma investidura. Todos eles. Os 4. Gideão, Josué, Saul e Davi. Os 4 receberam uma investidura. Todos eles receberam uma unção. Todos receberam uma unção. Todos eles aprenderam a obedecer aquele que era líder sobre eles. Se esse líder era o pai, se esse líder era o Moisés, naquele caso do Josué, não importa. Todos eles aprenderam a obedecer. Outra coisa que a gente vê aqui, que todos eles se tornaram livres. Os 4. Gideão, Josué, Saul e Davi se tornaram livres. Todos eles cometeram falhas. Todos eles foram afrontados e todos eles foram amados pelo Senhor. Então aqui tem coisas para a gente pensar sobre liderança. Liderança não é algo que eu busco, liderança é algo que eu recebo. Existem pessoas nas suas posições, seja na escola, no trabalho, na igreja, na família, estão buscando posição de liderança. Liderança você não precisa buscar, o Senhor vai te achar. Quando o Senhor te achar,
Ele vai te investir de autoridade. Vai te revestir de uma unção. O que é unção, irmãos? Unção é uma habilidade que Deus dá com um fim específico. Por exemplo, na construção do tabernáculo, havia necessidade de pessoas para bordar as cortinas, havia necessidade de pessoas para fazer o éfode, o peitoral do sacerdote, a roupa do sacerdote, a arca da aliança, a mesa para os pães da proposição, o altar do incenso. Não tinha gente. Aquele povo sabia fazer tijolo de barro. Aí o Senhor fala assim: eu ungi a Bezalel. Aleluia. Unção é uma habilidade que Deus te dá para um fim específico. Glória. Unção não é aquele negócio que você às vezes manifesta no seu corpo. Não é quando você está orando e você percebe que Deus está se movendo naquele lugar. Então você, meu Deus, aleluia. Tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que treme. Isso não é unção, não, isso é emoção. Porque o seu corpo é tocado pela presença de Deus, e a gente não resiste isso não. É natural que as suas emoções se agitem. Deus te fez espírito, mas te deu alma. Então você tem emoções, elas vão se manifestar em determinados momentos, mas isso não é emoção. Você sabe que uma pessoa ungida é quando ela recebe uma habilitação de Deus para fazer algo que Deus quer que ela faça. Amém? Então, não precisa buscar essa investidura, não precisa buscar uma posição de liderança. Deus vai te achar. E quando Ele te achar, Ele não só te unge, Ele te capacita. Quando Deus vai procurar um líder, Ele vai procurar nesse líder coisas que Ele viu com o que nós estamos vendo aqui, do Gideão, do Josué, do Saul e do Davi. Quando Deus quer procurar um líder, Ele vai querer saber se ele é obediente aos seus pais. Porque se ele não é obediente aos pais, ele não vai obedecer mais ninguém. Obedece. Vai ser rebelde a vida toda. Ele vai procurar saber se é um filho diligente. O pai mandou fazer uma coisa, ele vai fazer com todo o esforço da melhor maneira possível, porque ele quer agradar o pai. Se ele não for diligente em casa, não vai ser em lugar nenhum. Não vai ser no trabalho, não vai ser na escola, não vai ser na família, não vai ser em lugar nenhum. Então Deus vai procurar um homem e uma mulher que seja obediente, que seja diligente. Deus vai procurar um homem ou uma mulher que seja perseverante. Sabe por quê, irmãos? A obra de Deus exige essas coisas. Exige. Se você não é obediente, Deus fala, faça, você não vai fazer. Eu não, o que é isso? Isso não é para mim não. Se você não for diligente, quando Deus pedir para fazer uma coisa, no meio do caminho você vai parar. Ah não, desisto. Essa pessoa é difícil demais. Como é que discipula uma pessoa dessa? Então Deus vai procurar essas características. Quando Ele achar a soma dessas características, Ele vai falar assim, separa esse aqui. Separa esse aqui. Ele enfrenta a dificuldade. Ele guerreia contra o inimigo que vem. Ela guerreia contra o inimigo que vem contra ela. Ela luta para fazer tudo que é para ser feito até o final. Se fica perfeito ou não é outra história, mas o esforço está ali. É visível. A obra de Deus se faz com esse tipo de gente. Também temos que entender
que ainda somos seres humanos. Os 4 cometeram falhas. Os líderes que serão levantados nesses dias também cometerão suas falhas. Umas mais graves, outras menos graves, todas elas com seu nível de repercussão, algumas com prejuízo para a obra, mas todos vamos cometer falhas, não vai ter como fugir disso não. Uma outra coisa é que todos os líderes serão afrontados. Às vezes, irmãos, a gente gosta de falar que o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Quando Paulo vai contar das lutas que ele viveu, ele fala naufrágios muitas vezes, açoites outras tantas, em tribulação e angústia, no meio de falsos irmãos. Todo líder vai ser afrontado de várias formas, com caras e bocas, com olhares, com falas, com comportamentos agressivos. Todo líder vai ser afrontado. Como você reage à afronta faz a diferença. Caminhando com o pastor Emílio por 25 anos, uma coisa que ele sempre compartilhou é uma frase simples: você não pode deixar a afronta entrar. Não deixa entrar. E eu ficava perguntando, como que é isso? Como que é isso, não deixar a afronta entrar? Gostei de aprender. Deixa eu te falar uma coisa: quem te afronta não está afrontando você porque é você. Está afrontando você por causa do que você tem. Tem uma unção sobre você. Há uma investidura sobre você. Há um propósito para a sua vida. Quem vem te afrontar não afronta você, afronta essas coisas. É o propósito, está vindo contra o propósito. Está vindo contra a unção. Então deixa afrontar, não é contra você. Você aprender, pastor. Boa lição. Necessária. Temos que passar por esse caminho da afronta. Você quer ser líder? Você vai precisar passar pelo caminho da afronta. Não tem jeito, não tem como escapar. Não vai ser afrontado. E muitas vezes, porque a gente repete prova, né? Até a gente aprender que não é contra a gente vai repetindo prova. Não, a pessoa falou de mim, a pessoa pensa isso de mim, a pessoa fez essa cara, fez aquela boca, fez esse comentário, não sei o quê. Não é contra você, irmão, deixa subir. Deixa subir. Todo líder vai sofrer afronta. Mas outra coisa, todo líder é amado do Senhor. Amém. Todo líder é amado do Senhor, porque o Senhor é que foi lá procurar e Ele foi quem achou. Ele foi procurar e achou. Ele achou você. Algumas falhas desses homens. Josué deixou de consultar o Senhor na questão dos gibeonitas. Estava entrando na terra da promessa, estava indo bem. Aí aparecem uns homens lá com a roupa velha, rasgada, uns calçados estragados, um tom mofado, embolorado. E fala, mas olha, no dia que nós saímos da nossa terra, isso aqui era tudo novinho. Gente, pelo amor de Deus, qualquer um que parar para pensar um pouquinho, vai falar assim, peraí, esse número de homens aqui andando essa distância toda, deu tempo do pão mofado, eles não comeram? Não passaram fome? Pelo jeito que está o calçado e a roupa deles, esse pão aqui tinha que ter sido devorado há muito tempo. Tem um engano nesse negócio. Eu ainda não sei o que é,
Mas tem um engano aí. Como eu não sei tudo, vamos consultar o Senhor, porque Ele sabe. Aí ele não consultou o Senhor, fez aliança com os gibeonitas, e eles passaram a ser laço para Israel, porque eles não puderam matar os gibeonitas. E Deus disse que quando eles entrassem em Canaã, era para expulsar o povo da terra, não era para ficar ninguém, porque os que ficassem se tornariam um laço e espinho na vida deles. Os gibeonitas foram só o primeiro povo que eles não mataram. Josué, o homem que não se guardava da tenda. Líderes cometem falhas. Então você, como líder, precisa saber, primeiro, tomar consciência de que uma falha é uma falha. É algo que pode acontecer. Falha não é algo que você busca fazer. Não, é algo que te acomete. Então a primeira coisa é reconheça que falhou, seja humilde. Eu falhei. Falhei nisso. Faça a confissão a quem de direito. Se envolver outra pessoa, confesse a outra pessoa. Comece pela sua liderança, porque não existe líder que não tenha um líder superior. Então comece pela liderança. Olha, eu fiz uma coisa errada, eu falhei nisso, fiz isso, desse jeito. Eu não vi na hora que eu estava fazendo a coisa errada. Então eu estou aqui para confessar meu pecado e pedir perdão. Ótimo. Adiante do Senhor, faça a mesma coisa. Agora, irmão, segue em frente, não erra mais não, viu? Vá e não peques mais. Todos nós vamos falhar. Gideão foi nisso daí. Aliás, Josué. Gideão chegou a pensar que ele podia destruir os midianitas com 32 mil homens. Deus falou, é gente demais. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão vencer a guerra e depois vão falar assim, nós somos os caras. Não. Reúne todo mundo aí. Vamos começar a separar esse pessoal. Libera quem construiu a casa e ainda não desfrutou. Libera quem plantou uma vinha e ainda não comeu dela. Libera os recém-casados. Manda esse pessoal embora. Libera os tímidos, os covardes. Manda todo mundo embora. Aí o Josué fez isso. O Gideão fez isso. Reuniu os que sobraram. Deus falou assim, tem gente demais ainda, Gideão. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para o ribeiro. Eu estive nesse lugar onde essa prova foi feita. E eu tive que me conter para não chorar quando o líder fez a demonstração de como os homens foram para a água, para beber água. Porque ele estava conversando com a gente, explicando, de repente ele saiu correndo, eu fiquei acompanhando a corrida. Ele falou, é para a gente correr, será? Ele saiu correndo e se jogou no chão e já caiu com a boca na água. Meu Deus, esse cara é doido. Mas ele estava mostrando para nós quem foram os desqualificados. Deus falou com o Gideão, aquele que lambe a água como um cão separa. E aquele que levar a água à boca separa. Então aqueles que levaram a água na boca eram 300. Deus falou com eles, são esses. É com esses que você vai vencer a batalha. Mas ele estava pensando que era com 32 mil. Gideão achou que era para ele libertar a Israel no poder do braço dele, ou no poder do exército de Israel. Mas não foi isso que Deus estava dizendo a Gideão. E aqui nós temos que aprender algo. Um líder tem que aprender a discernir a voz de Deus. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ô valente, vai nessa tua força, liberta Israel. Para já, comigo mesmo. É isso que Deus está falando? Que força é essa que o anjo do Senhor viu em Gideão, que ele falou que seria suficiente para que Israel fosse liberto?
Sabe aonde eu vejo a força? Na resposta do Gideão, ou na indagação de Gideão